Um vaqueiro solitário presenciou o impensável naquele mercado empoeirado do Velho Oeste. Duas irmãs sendo leiloadas como gado, seus olhos vazios refletindo o sol inclemente do meio-dia. Mas algo naqueles rostos marcados pelo sofrimento despertou uma chama muito adormecida em seu peito. Em questão de minutos, ele apostaria tudo o que tinha para mudar o destino daquelas almas perdidas. Já se perguntou como um único momento pode redefinir o curso de 3 vidas entrelaçadas pelo destino. Era uma manhã, como tantas outras nas planícies infinitas do oeste americano, onde o horizonte se fundia com o céu em uma linha tremulante de calor. O vento carregava consigo o aroma acre da sálvia selvagem, misturado com a poeira fina que dançava em redemoinhos preguiçosos. Jack Sullivan, conhecido apenas como Sully entre os poucos que ousavam chamá-lo pelo nome, cavalgava sua égua castanha pelos caminhos tortuosos que levavam ao mercado de Bitter Creek. Aos 35 anos, sua face curtida pelo sol contava histórias que suas palavras raramente revelavam. Cicatrizes finas cruzavam suas mãos calejadas, cada uma um testemunho silencioso de batalhas travadas contra a terra implacável e homens ainda mais implacáveis. A cidade apareceu como uma miragem. No horizonte, seus edifícios de madeira desbotada, erguendo-se da planície como dentes quebrados de um gigante adormecido. O mercado mensal atraía comerciantes, fazendeiros e toda sorte de almas desesperadas em busca de negócios ou simplesmente de companhia humana. Sully não era diferente. Precisava de suprimentos para os próximos meses, sal para preservar a carne, munição para se proteger dos lobos que rondavam seu rebanho magro. Mas o destino tinha outros planos tecidos em sua trama invisível. O burburinho do mercado o envolveu como uma onda. Vendedores gritavam suas mercadorias. O ferro batia na bigorna do ferreiro em um ritmo hipnótico. Crianças corriam entre as pernas dos adultos roubando maçãs das barracas. Era a vida em sua forma mais crua e honesta. Sully amarrou sua égua no poste desgastado e caminhou entre as tendas, seus olhos azuis acinzentados observando tudo com a cautela de quem aprendeu que a vigilância era a diferença entre a vida e a morte naquelas terras selvagens. Foi então que viu. No centro da praça principal, erguia-se um pequeno palanque improvisado. O leiloeiro, um homem corpulento chamado Silas McGrath, conhecido por sua falta de escrúpulos e amor ao dinheiro fácil, gesticulava dramaticamente. Mas não eram cavalos ou gado que estavam sendo oferecidos. 2 mulheres jovens permaneciam de pé, os pulsos amarrados com cordas ásperas, os vestidos surrados mal cobrindo a dignidade que tentavam preservar. A mais velha não poderia ter mais que 23 anos, cabelos negros como a noite sem lua, caindo em ondas desalinhadas sobre os ombros. Seus olhos verdes queimavam com uma fúria contida, desafiando cada homem que ousasse encará-la. A mais nova, talvez 16 primaveras, tremia como uma folha ao vento, seus cabelos castanhos claros formando uma cortina protetora ao redor do rosto pálido. O estômago de Sully se revirou. Ele conhecia aquele tipo de leilão. Dívidas não pagas, famílias destruídas, mulheres vendidas para saldar compromissos ou simplesmente porque não havia mais ninguém para protegê-las. A lei, quando existia naqueles confins, fazia vista grossa. Era o código brutal do Oeste, onde a força determinava o direito e a compaixão era um luxo que poucos podiam se dar. McGrath berrava os lances, sua voz rouca ecoando pela praça. Homens rudes se aglomeravam, alguns com intenções que Sully preferia não imaginar. Ele viu a forma como olhavam para as irmãs, como predadores avaliando a presa. Algo dentro dele se partiu naquele momento, como uma represa cedendo à pressão das águas acumuladas. Lembranças de outra mulher, outro tempo, outra falha imperdoável inundaram sua mente. Sarah. O nome ainda queimava como ferro em brasa em sua consciência. Sua esposa, morta há 5 anos porque ele não estava lá para protegê-la quando bandidos atacaram sua fazenda anterior.
A culpa era sua companheira constante desde então, sussurrando acusações nas noites solitárias. Em pensar, movido por um impulso que vinha das profundezas de sua alma ferida, Sully ergueu a mão. Sua voz cortou o ar como o estalo de um chicote. O valor que ofereceu fez a multidão silenciar. Era tudo o que tinha, cada centavo economizado ao longo de anos de trabalho duro, vendendo gado, domando cavalos selvagens, arriscando a vida em trabalhos que outros recusavam. McGrath sorriu, seus dentes amarelados brilhando sob o sol. O martelo bateu 1, 2, 3 vezes. Vendidas. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo vento que assobiava entre as construções. Sully caminhou até o palanque, cada passo pesando como chumbo. Entregou a bolsa de couro com suas economias a McGrath, que a pesou com satisfação obscena. As cordas foram cortadas. As irmãs o encararam, a mais velha com desconfiança palpável, a mais nova com uma mistura de medo e esperança desesperada. A primeira palavra veio da mais velha, sua voz rouca de desuso, mas carregada de força. Seu nome era Eleanor, Ellie para os íntimos que já não existiam, mas a mais nova era Margaret, Maggie, que mal conseguia erguer os olhos do chão poeirento. Órfãs há 6 meses, seus pais mortos pela febre que varreu a região como a foice da morte ceifando o trigo maduro. A fazenda tomada por dívidas, elas foram o último recurso do credor para recuperar seu investimento. A jornada de volta à fazenda de Sully foi um exercício em silêncio tenso. As irmãs cavalgavam juntas em um cavalo emprestado, Ellie mantendo Maggie próxima como uma loba protegendo sua cria. O sol começava sua descida lenta em direção ao horizonte, pintando o céu com tons de sangue e ouro. A fazenda apareceu como um refúgio improvável, um punhado de construções simples abraçadas por uma cerca que mais sugeria limites do que os impunha. A casa principal era modesta, 2 cômodos e uma varanda que rangia sob o peso dos anos. O celeiro, torto mas funcional, abrigava as poucas cabeças de gado que Sully conseguira manter vivas durante a última seca. O poço, cavado com suas próprias mãos, era o coração pulsante daquele pequeno reino de sobrevivência. Ele mostrou o quarto que seria delas, o único além do seu. Havia preparado o espaço às pressas antes de partir para o mercado, nunca imaginando que o usaria tão cedo. Ellie examinou cada canto com olhos de águia, procurando armadilhas, segundas intenções. Encontrou apenas simplicidade honesta. Uma cama grande o suficiente para 2, um baú para guardar pertences que não possuíam, uma janela que dava para o pasto onde o gado pastava preguiçosamente. Maggie tocou os lençóis remendados com dedos trêmulos como se não acreditasse que eram reais. A primeira noite foi um teste de vontades. Sully preparou uma refeição simples, feijão com toucinho e pão de milho que assara naquela manhã. Comeram em silêncio ao redor da mesa de madeira tosca, o lampião lançando sombras dançantes nas paredes. Foi Maggie quem quebrou o silêncio, sua voz suave como o canto de um pássaro ao amanhecer, perguntando por que ele havia feito aquilo. Por que gastar tudo que tinha com 2 estranhas? Sully não tinha uma resposta pronta. Como explicar o peso da culpa, o desejo de redenção, a necessidade visceral de fazer algo certo depois de tanto erro? Ele murmurou algo sobre ser a coisa certa a fazer, sobre ninguém merecer aquele destino. Ellie bufou, claramente não convencida, mas não pressionou. Havia tempo para descobrir as verdadeiras intenções daquele homem estranho que as comprara como se fossem mercadoria, mas as tratava como seres humanos. Os dias se transformaram em semanas, estabelecendo uma rotina que trouxe estrutura ao caos emocional. Sully acordava antes do sol, cuidava dos animais, consertava o que precisava ser consertado. As irmãs, inicialmente relutantes, começaram a ajudar. Ellie revelou-se uma trabalhadora incansável, suas mãos delicadas escondendo uma força surpreendente. Ela ordenhou vacas, alimentou galinhas, até ajudou a consertar a cerca quando uma tempestade derrubou parte dela.
Foi durante uma dessas tempestades que o primeiro momento de conexão real aconteceu. O céu escureceu como se a noite tivesse chegado ao meio-dia. Nuvens negras girando em espirais ameaçadoras. O vento uivava como 1000 demônios, arrancando telhas do telhado. Maggie, aterrorizada por trovões que lembravam a noite em que os pais morreram, se encolheu em um canto tremendo. Sully a encontrou assim, lágrimas silenciosas traçando caminhos na poeira de seu rosto. Sem pensar, ele se ajoelhou ao seu lado, sua voz grave, mas gentil, contando histórias de quando era menino. E também temia tempestades. Contou como sua avó Cherokee lhe ensinou que os trovões eram apenas os espíritos dançando no céu. Cherokee Belief, celebrando a chegada da chuva que alimentaria a terra. Maggie o ouviu com olhos arregalados, sua mão pequena encontrando a dele e apertando como se fosse uma âncora em um mar revolto. Ellie observou do batente da porta, algo mudando em seu olhar. Não era mais apenas desconfiança que via naquele homem, mas camadas de dor e bondade entrelaçadas como as raízes de uma árvore antiga. Quando a tempestade passou e o sol voltou a brilhar, lavando o mundo com luz dourada, ela se aproximou dele enquanto consertava os danos no celeiro. Suas palavras foram simples, mas carregadas de significado. Obrigada por cuidar dela, por cuidar de nós. O tempo no oeste tinha sua própria cadência, medido não por relógios, mas por estações e sobrevivência. O verão chegou com sua fúria habitual, transformando a terra em um forno e fazendo a água valer mais que ouro. Foi então que Jebediah Crenshaw entrou em suas vidas como uma nuvem negra no horizonte. Rico proprietário de terras, Crenshaw cobiçava a propriedade de Sully há anos, especialmente depois que rumores de um lençol freático sob a terra começaram a circular. Crenshaw apareceu em uma tarde sufocante, acompanhado de 3 capangas que mais pareciam abutres esperando a carniça. Sua proposta foi direta e insultante: oferecer uma ninharia pela terra ou enfrentar as consequências. Sully recusou com a mesma franqueza, sua mão descansando casualmente, mas significativamente no cabo do revólver. Crenshaw sorriu, um esgar que não alcançava seus olhos mortos, e partiu com promessas veladas de que a conversa não havia terminado. As semanas seguintes foram tensas. Gado aparecia morto, envenenado. Cercas eram cortadas durante a noite. Poços vizinhos secavam misteriosamente. A comunidade, composta principalmente de pequenos fazendeiros lutando pela sobrevivência, começou a murmurar. Alguns culpavam Sully por atrair a ira de Crenshaw. Outros, mais corajosos ou talvez mais desesperados, ofereceram ajuda velada. Foi durante esse período turbulento que o segundo momento crucial entre Sully e Ellie aconteceu. Uma noite, depois de encontrar mais 2 bezerros mortos, Sully sentou-se na varanda, o peso do mundo em seus ombros. Ellie apareceu silenciosamente, 2 canecas de café fumegante nas mãos. Sentaram-se lado a lado, observando as estrelas que pontilhavam o céu como diamantes em veludo negro. Ela falou primeiro, sua voz suave na escuridão, contando sobre a vida antes, sobre os sonhos que tinha antes da morte dos pais destruir tudo. Queria ser professora, ensinar crianças a ler e escrever, dar a elas as ferramentas para escapar da ignorância que aprisionava tantos. Sully ouviu, verdadeiramente ouviu, percebendo que havia mais naquela mulher do que a sobrevivente dura que mostrava ao mundo. Quando foi sua vez de compartilhar, as palavras saíram como água rompendo uma represa. Falou sobre Sarah, sobre o amor que compartilhavam, sobre os planos de construir uma família, sobre chegar em casa naquele dia fatídico e encontrar apenas cinzas e memórias, sobre os anos vagando como uma alma penada, procurando redenção em cada nascer do sol e encontrando apenas mais culpa. Ellie não ofereceu palavras vazias de consolo. Em vez disso, sua mão encontrou a dele na escuridão, um toque leve mas firme. Às vezes, ela disse, a única forma de honrar os mortos é viver pelos vivos. As palavras ficaram suspensas entre eles como vagalumes,
iluminando verdades que ambos precisavam ouvir. O conflito com Crenshaw escalou quando ele fez sua jogada mais ousada. Usando sua influência, conseguiu que o xerife, um homem fraco comprado com promessas e ameaças, questionasse a legalidade da compra das irmãs. Insinuações sórdidas foram feitas, rumores espalhados como erva daninha. A reputação de Sully, já precária por ser um solitário, sofreu. Mas pior eram os olhares que Ellie e Meg recebiam quando iam à cidade buscar suprimentos. A gota d'água veio quando Meg foi cercada por 3 dos homens de Crenshaw enquanto buscava água no riacho. Suas intenções eram claras em seus sorrisos lascivos e mãos que se aproximavam. O grito de Meg ecoou pelo vale, alcançando Ellie, que trabalhava na horta. Sem hesitar, Ellie pegou a espingarda que Sully mantinha na casa e correu. A cena que encontrou fez seu sangue ferver. Meg, encurralada contra as rochas, lágrimas escorrendo enquanto tentava se esquivar das mãos invasoras. Ellie não deu aviso. O primeiro tiro passou zunindo pela orelha do homem mais próximo. O segundo acertou o chão entre seus pés. A mensagem era clara. Os homens recuaram, praguejando e prometendo que isso não ficaria assim. Quando Sully chegou, alertado pelos tiros, encontrou as irmãs abraçadas. Meg soluçando no ombro de Ellie, que ainda segurava a arma com mãos firmes. A fúria que viu nos olhos verdes de Ellie espelhava a sua própria. Naquele momento, algo fundamental mudou. Não eram mais apenas protegidas sob seu teto. Eram família, e família se protege. A resposta de Sully foi calculada. Ele conhecia homens como Crenshaw, predadores que se alimentavam do medo. Confronto direto só escalaria a violência. Em vez disso, usou a única arma que Crenshaw não esperava: a lei. Viajou 2 dias até a cidade do condado, onde um juiz íntegro ainda mantinha alguma aparência de justiça. Com ele, levou documentos que provavam seus direitos sobre a terra, testemunhos de vizinhos sobre o assédio de Crenshaw e, mais importante, evidências de outras atividades ilegais do rico fazendeiro. Durante sua ausência, Ellie assumiu o comando da fazenda com uma naturalidade que surpreendeu a ambas. Organizou a defesa, convencendo alguns vizinhos a ajudar em troca de futura assistência. À noite, mantinha vigília, a espingarda ao alcance enquanto Meg dormia. Foi numa dessas noites que o terceiro momento importante aconteceu. Incapaz de dormir, Ellie vagava pela casa quando viu luz vindo do quarto de Sully. Curiosa, espiou pela porta entreaberta. Sobre a mesa, iluminados pela luz bruxuleante do lampião, estavam objetos que contavam uma história de perda. Uma fotografia desbotada de uma mulher sorridente, um anel de casamento simples, cartas amareladas pelo tempo, o altar improvisado à memória de Sarah. O ranger de uma tábua a denunciou. Esperava raiva, acusações de invasão, de privacidade. Em vez disso, Sully apenas a convidou a entrar com um gesto cansado. Sentaram-se em silêncio por longos minutos, antes dele começar a falar. Contou histórias de Sarah, de seu riso que soava como sinos de prata, de como fazia o melhor pão de milho do condado, de como seus olhos brilhavam quando falava em ter filhos. Ellie ouviu, compreendendo finalmente a profundidade da ferida que Sully carregava. Quando ele terminou, ela compartilhou suas próprias memórias dos pais, do pai que tocava violino nas noites de inverno, da mãe que costurava vestidos, dos retalhos mais improváveis, e os fazia parecer obras de arte. 2 almas feridas encontrando consolo em memórias compartilhadas, descobrindo que a dor, quando dividida, perde um pouco de seu aguilhão. O amanhecer os encontrou ainda conversando, uma proximidade nascida não de paixão, mas de compreensão mútua. Quando os primeiros raios de sol entraram pela janela, Ellie fez algo inesperado. Pegou a fotografia de Sarah e a colocou gentilmente de volta em seu lugar. Mas ao lado colocou um pequeno desenho que Meg fizera da fazenda, todos os 3 trabalhando juntos, passado e presente lado a lado, não competindo, mas coexistindo. O retorno de Sully trouxe boas e más notícias. O juiz aceitara examinar o caso,
Mas Crenshaw fora alertado e preparava a retaliação. A tensão na fazenda podia ser cortada com faca. Vizinhos que antes ajudavam agora mantinham distância, temendo a ira do poderoso fazendeiro. Suprimentos na cidade ficaram subitamente escassos, vendedores alegando falta de estoque quando Ellie ou Maggie apareciam. Foi Maggie quem trouxe uma solução inesperada. Durante suas explorações, descobriram uma caverna escondida nas colinas próximas. Dentro, para surpresa de todos, havia pinturas antigas, Cherokee. Símbolos Cherokee que Sully reconheceu dos ensinamentos de sua avó Cherokee. Mais importante, a caverna conectava a uma série de túneis que levavam a um vale escondido, com uma nascente de água pura. A descoberta era mais que água, era poder de negociação. Com acesso à água independente, não dependeriam mais dos poços que Crenshaw podia sabotar. Mas manter o segredo exigia cuidado. Trabalharam à noite, criando um sistema de irrigação disfarçado que parecia depender do poço existente, mas na verdade puxava a água da fonte secreta. O quarto momento, crucial, veio durante a festa de colheita na cidade. Sully insistira que fossem. Recusar-se a esconder apenas daria mais munição aos rumores. Ellie usou o único vestido bom que conseguira salvar, um azul desbotado que realçava o verde de seus olhos. Maggie trançou flores silvestres no cabelo, parecendo quase a adolescente que deveria ser em vez da sobrevivente endurecida que se tornara. A recepção foi gélida no início, olhares atravessados, cochichos mal disfarçados. Mas então a música começou. Violinos e gaitas enchendo o ar com melodias que transcendiam preconceitos. Foi o velho Samuel, veterano de guerra respeitado por todos, quem quebrou o gelo. Aproximou-se de Sully e apertou sua mão publicamente, declarando alto o suficiente para todos ouvirem que um homem que protegia os desamparados merecia respeito, não calúnias. Encorajado, Sully fez algo que surpreendeu a todos, inclusive a si mesmo. Estendeu a mão para Ellie, um convite silencioso para dançar. Ela hesitou, consciente de todos os olhos sobre eles, mas então aceitou. A primeira dança foi rígida, 2 pessoas navegando não apenas os passos, mas também as emoções não ditas entre eles. Mas à medida que a música fluía, algo mudou. Os corpos encontraram um ritmo natural. Os olhos se encontraram e mantiveram contato. O mundo ao redor desaparecendo até restar apenas eles dois. Quando a música terminou, o silêncio foi ensurdecedor. Então, uma salva de palmas solitária. Maggie, sorrindo como não sorria há meses. Outros se juntaram timidamente no início, depois com mais confiança. Nem todos. Crenshaw e seus asseclas observavam das sombras com olhares que prometiam problemas, mas o suficiente para mostrar que nem toda a cidade estava contra eles. A dança desbloqueou algo entre Sully e Ellie. Não era amor ainda, mas a possibilidade dele, frágil como os primeiros brotos após o inverno. Pequenos gestos se tornaram carregados de significado. Ele deixando flores silvestres em sua janela, ela remendando suas camisas com cuidado extra. Ambos encontrando desculpas para trabalhar lado a lado. O ataque veio numa noite sem lua. Sully acordou com um cheiro de fumaça, o celeiro em chamas iluminando a escuridão como um farol infernal. Homens mascarados cercavam a propriedade, tochas nas mãos, vozes gritando exigências. Crenshaw finalmente perdera a paciência com métodos sutis. A batalha foi caótica. Sully defendia a porta da frente, tiros ecoando na noite. Ellie protegia a janela dos fundos, sua mira certeira mantendo os invasores afastados. Maggie, superando o terror, carregava munição e água para apagar as chamas que ameaçavam se espalhar para a casa. O momento de virada veio de uma fonte inesperada. Os vizinhos que Ellie conquistara, alertados pelo clarão do incêndio, chegaram armados e determinados. O velho Samuel liderava, seguido por uma dúzia de homens e mulheres cansados da tirania de Crenshaw. A maré da batalha virou. Os capangas, esperando apenas resistência simbólica,
fugiram diante da oposição organizada. Mas a vitória teve seu preço. Sully levara um tiro no ombro, sangue manchando sua camisa enquanto continuava atirando. Foi Ellie quem o alcançou. Quando finalmente caiu, seus braços fortes o segurando enquanto Meg corria buscar ataduras. Enquanto ela pressionava panos contra o ferimento, lágrimas misturando-se com a fuligem em seu rosto, as palavras escaparam sem permissão. Não me deixe. Não posso perder você também. A confissão ficou suspensa entre eles enquanto vizinhos apagavam as últimas chamas, e o xerife, finalmente forçado a agir pela pressão popular, prendia os capangas que não conseguiram fugir. Sully, apesar da dor, ergueu a mão boa para tocar o rosto de Ellie. Não vou a lugar nenhum, prometeu. Ainda temos uma fazenda para administrar. A recuperação de Sully foi o quinto momento definitivo. Confinado à cama por ordens do doutor itinerante, ele se viu cuidado pelas irmãs com dedicação, que ia além da gratidão. Meg lia para ele, sua voz suave narrando histórias de terras distantes de livros emprestados. Ellie trocava suas ataduras, suas mãos gentis contradizendo a força que ele sabia que possuíam. Foi durante uma dessas trocas, o sol poente lançando luz dourada pelo quarto, que a barreira final caiu. Ellie terminou de amarrar a nova atadura e fez menção de se levantar. A mão de Sully a deteve, dedos entrelaçando-se com os dela. Nenhuma palavra foi necessária. O beijo foi suave, quase hesitante. Dois corações feridos, se atrevendo a esperar novamente. Meg, espiando pela porta, sorriu e se afastou silenciosamente. Algumas coisas ela aprendera. Precisavam de privacidade para florescer. Como as flores do deserto que esperavam a chuva rara para desabrochar em explosões de cor, o amor entre Sully e Ellie precisara de tempo, provações e confiança para, finalmente, emergir. As consequências do ataque foram significativas. Crenshaw, exposto e humilhado, perdeu muito de seu poder. O juiz do condado, armado com evidências do ataque e testemunhos, não apenas confirmou os direitos de Sully sobre sua terra, mas também investigou outras atividades do rico fazendeiro. Propriedades roubadas foram devolvidas, dívidas forjadas, anuladas. Crenshaw não foi preso. O dinheiro ainda comprava certa imunidade, mas seu império de medo desmoronou. Com a ameaça diminuída, a vida na fazenda encontrou novo ritmo. A nascente secreta foi revelada à comunidade, a água compartilhada com vizinhos em necessidade. A generosidade, Sully aprendera, criava laços mais fortes que o medo. A fazenda prosperou, não em riqueza material, mas em algo mais valioso: comunidade. Ellie realizou seu sonho de forma inesperada. Com mais famílias se sentindo seguras, crianças precisavam de educação. Uma escola improvisada nasceu no celeiro reconstruído, Ellie ensinando letras e números para mentes ávidas. Meg, descobrindo talento para curar, aprendeu com o doutor itinerante, suas mãos gentis e intuição natural, fazendo dela uma curandeira requisitada. O casamento veio na primavera seguinte, quando o deserto explodia em flores efêmeras. Foi simples como convinha a pessoas que aprenderam que as coisas mais valiosas raramente vinham ornamentadas. O velho Samuel oficiou, tendo descoberto poderes ministeriais esquecidos. A comunidade inteira compareceu, celebrando não apenas a união, mas a vitória da esperança sobre o desespero. Ellie usou um vestido que ela mesma costurara, flores do deserto trançadas em seus cabelos. Sully, desconfortável em suas roupas de domingo, mas radiante de felicidade, mal podia acreditar na mulher ao seu lado. Meg, dama de honra e irmã do coração, chorou lágrimas de alegria que lavaram os últimos vestígios de tristeza de seus olhos jovens. Os votos foram simples, mas profundos. Sully prometeu ser o porto seguro nas tempestades, o protetor que falhara em ser antes, mas jurara ser agora. Ellie prometeu ser a força quando ele fraquejasse, a luz quando a escuridão ameaçasse engolfá-lo. Ambos prometeram honrar o passado, enquanto construíam o futuro,
Criar um lar onde o amor não era apenas palavra, mas ação diária. A festa durou até as estrelas dominarem o céu. Música fluía como o riacho na primavera. Comida simples, mas farta, alimentava corpos e almas. Histórias foram compartilhadas. Risadas ecoaram pelo vale. E por uma noite, o oeste selvagem mostrou seu lado gentil. Casais dançaram sob as estrelas, crianças correram entre as mesas, velhos fumaram cachimbos e relembraram tempos mais duros. Quando finalmente se retiraram para a casa, agora verdadeiramente lar, Sully e Ellie pararam na varanda. O vale se estendia diante deles, banhado pelo luar prateado. No silêncio confortável, ambos pensaram nas jornadas que os trouxeram até ali. Dor transformada em propósito, perda em amor, sobrevivência em vida plena. Meses se passaram em contentamento laborioso. A fazenda cresceu, não em tamanho, mas em vida. Mais gado pastava nos campos irrigados pela água da nascente. A horta de Ellie alimentava não apenas eles, mas vizinhos em necessidade. A escola improvisada se tornou permanente, com doações da comunidade construindo uma estrutura própria. Maggie encontrou seu próprio caminho para a felicidade. Thomas, filho do ferreiro, começou a visitá-la com desculpas cada vez mais transparentes. Suas conversas sobre ervas medicinais se transformaram em caminhadas pelo campo, mãos eventualmente encontrando-se com a naturalidade do sol nascendo. O trauma do passado não desaparecera, mas não mais definia seu futuro. A primeira grande prova veio com a seca do verão seguinte. Mesmo a nascente secreta diminuiu para um fio. Culturas murchavam, gado emagrecia, desespero pairava como abutres sobre a comunidade. Foi quando a verdadeira medida das mudanças se mostrou. Em vez de cada um por si, a comunidade se uniu. Água foi racionada equitativamente, comida compartilhada, ninguém abandonado à própria sorte. Sully liderou expedições para encontrar novos poços, seu conhecimento da terra e intuição herdada da avó Cherokee, provando-se inestimável. Ellie organizou a distribuição de recursos, sua combinação de compaixão e praticidade mantendo a ordem quando o pânico ameaçava. Maggie, com suas habilidades curativas, tratou os doentes enfraquecidos pela privação. Foi durante a pior parte da seca que a notícia chegou. Ellie estava grávida. A revelação veio numa manhã quando ela desmaiou enquanto ensinava. O doutor, chamado às pressas, sorriu ao dar o diagnóstico. No meio da morte ameaçada pela seca, a vida insistia em florescer. Sully recebeu a notícia com uma mistura de alegria e terror. Outra vida para proteger, outra chance de falhar ou, sussurrou a esperança, de acertar. A comunidade reagiu como se a gravidez fosse deles também. Pequenos presentes apareciam na varanda. Roupinhas costuradas de retalhos, um berço entalhado pelo velho marceneiro, ervas para fortalecer mãe e bebê. Era como se o bebê por vir representasse o futuro que todos lutavam para garantir. Prova de que a vida continuava apesar das adversidades. A chuva finalmente veio numa tarde de setembro. Primeiro como gotas hesitantes, depois como torrente purificadora. A comunidade inteira saiu para dançar na chuva, rostos erguidos para o céu, bocas abertas para saborear a salvação líquida. Sully e Ellie se abraçaram sob o dilúvio, a barriga dela começando a mostrar a promessa que carregava. Maggie e Thomas giravam como crianças. O peso dos últimos meses lavado pela água celestial. Com a chuva vieram novos desafios. As trilhas viraram lamaçais, impossibilitando viagens. O rio, seco por tanto tempo, encheu perigosamente rápido, ameaçando as propriedades próximas. Mas eram problemas bons, Sully refletiu enquanto ajudava a construir diques. Problemas de abundância, não escassez. A comunidade, fortalecida pelas provações, enfrentou-os com vigor renovado. O inverno trouxe sua própria beleza austera. Neve, rara naquelas paragens, cobriu o vale como um cobertor de pureza. Ellie,
pesada com a gravidez avançada, movia-se com cuidado pela casa aquecida pelo fogo constante. Sully tornara-se superprotetor, ao ponto de Ellie ameaçar bani-lo da casa se ele perguntasse mais uma vez se ela estava bem. Foi numa dessas noites de inverno, o vento uivando lá fora, mas dentro tudo aconchego e luz, que as dores começaram. Meg assumiu o comando com calma aprendida, mandando Thomas buscar a parteira enquanto preparava água quente e panos limpos. Sully, o homem que enfrentara bandidos sem pestanejar, andava de um lado para outro como um gato enjaulado. O trabalho de parto foi longo, testando a resistência de todos. Ellie, forte como sempre, mordeu um pedaço de couro para abafar os gritos que assustariam Sully ainda mais. Ele permaneceu ao seu lado, deixando-a quebrar os ossos de sua mão se necessário, sussurrando palavras de encorajamento e amor. Meg e a parteira trabalhavam com eficiência nascida de experiência, guiando o processo natural com interferência mínima. O choro do bebê ao nascer foi o som mais doce que a casa já ouvira. Um menino saudável e forte, com os olhos azuis do pai e o queixo teimoso da mãe. Eles o chamaram de William, em honra ao pai de Ellie, mas seria conhecido como Will, um nome que carregava vontade e determinação em suas poucas letras. A chegada de Will mudou a dinâmica da casa mais uma vez. Sully descobriu reservas de ternura que não sabia possuir, passando horas apenas observando o filho dormir. Ellie equilibrava a maternidade com o ensino, muitas vezes dando aula com Will amarrado ao peito em uma faixa. Meg, tia devotada, cantava canções de dueto, ninar aprendidas da mãe, criando novas memórias para sobrepor as dolorosas. A fazenda prosperou nos anos seguintes. Mais famílias se estabeleceram na região, atraídas pela promessa de comunidade justa e água compartilhada. A escola de Ellie cresceu, necessitando o assistente que Meg alegremente se tornou quando não estava cuidando de doentes. Thomas finalmente criou coragem para pedir sua mão. O casamento deles, outra celebração que uniu ainda mais a comunidade. Crenshaw tornou-se uma memória distante, um lembrete do que a ganância desenfreada causava. Seus antigos domínios foram divididos entre pequenos fazendeiros, a terra finalmente servindo a muitos em vez de enriquecer um. Justiça, Sully aprendera. Às vezes vinha não com violência, mas com persistência e união comunitária. 3 anos após a chegada de Will, Ellie deu à luz uma menina. Sarah, nome escolhido com bênção silenciosa do passado, nasceu sob Will, lua cheia numa noite clara de primavera. Onde Will era tempestuoso como o pai, Sarah era serena como água parada, observando o mundo com olhos verdes que pareciam ver além do véu das aparências. A família cresceu não apenas em número, mas em conexões. Sobrinhos e sobrinhas nasceram do casamento de Meg e Thomas. Alunos de Ellie, crescidos, voltavam para visitar e mostrar suas conquistas. A fazenda tornou-se ponto de encontro, lugar onde histórias eram compartilhadas e sabedoria passada adiante. Numa tarde particularmente memorável, Sully levou Will, então com 5 anos, para conhecer a caverna com pinturas antigas, Cherokee. O menino ouviu maravilhado as histórias dos antigos habitantes da terra, sobre respeito pela natureza e viver em harmonia. Quando perguntou se poderia pintar suas próprias histórias ali, Sully sorriu. Algum dia, quando você tiver histórias, dignas de serem contadas. Os desafios nunca cessaram completamente. Invernos duros, verões escaldantes, pragas que ameaçavam colheitas, doenças que testavam as habilidades de Meg. Mas cada desafio era enfrentado não por indivíduos isolados, mas por comunidade unida. A fazenda de Sully, antes refúgio solitário, tornara-se coração pulsante de algo maior. O oeste estava mudando também. Ferrovias se aproximavam, trazendo progresso e problemas. Cidades cresciam onde antes só havia deserto. Lei e ordem, antes conceitos vagos, ganhavam estrutura. Mas no vale protegido pelas montanhas, a mudança vinha no ritmo escolhido por seus habitantes, não imposta de fora.
Ellie adaptou o currículo escolar para preparar as crianças para o mundo em mudança sem perder conexão com a terra. Matemática era ensinada calculando colheitas e dividindo água. Leitura vinha através de histórias locais e livros trazidos por comerciantes. História incluía tanto grandes eventos quanto memórias dos anciões da comunidade. Uma das mudanças mais significativas veio quando descobriram que as pinturas na caverna não eram apenas arte, mas mapa. Seguindo os símbolos Cherokee, encontraram rede de cavernas ainda maior, com evidências de habitação antiga e, mais importante, veios de prata. A descoberta poderia ter destruído a comunidade com ganância, mas lições foram aprendidas. A prata foi extraída cuidadosamente, lucros divididos equitativamente, sempre deixando o suficiente para futuras gerações. Com recursos vindos da prata, melhorias substanciais foram feitas. A escola ganhou prédio de pedra, com biblioteca, que seria inveja de cidades maiores. Um hospital pequeno, mas bem equipado, foi construído. Meg finalmente tendo local adequado para exercer a medicina aprendida. Estradas melhores conectaram o vale ao mundo exterior, facilitando o comércio, mas mantendo isolamento suficiente para preservar o caráter único do lugar. Tully, agora com cabelos grisalhos, mas ainda forte, assumiu o papel de juiz de paz informal. Sua reputação de justiça e sabedoria prática fazia disputas serem trazidas a ele antes de pensar em tribunais distantes. Sentado na varanda, Will brincando a seus pés enquanto Sarah desenhava com carvão, ele dispensava conselhos temperados por experiência e compaixão. Numa dessas tardes, um jovem casal chegou. A mulher claramente fugida de situação abusiva. A história ecoava dolorosamente o passado de Ellie e Meg. Sem hesitação, a comunidade os acolheu. Trabalho foi encontrado, abrigo providenciado, proteção garantida. O ciclo de redenção e esperança continuava, cada ato de bondade criando ondas que se espalhavam além do visível. Anos se passaram como páginas virando em livro bem amado. Will cresceu forte e justo, combinando a força silenciosa do pai com a inteligência aguçada da mãe. Sarah tornou-se artista, suas pinturas, capturando a essência do vale e sua gente com talento que transcendia a idade. Ambos aprenderam não apenas sobrevivência, mas vida plena, rodeados por comunidade que demonstrava diariamente o poder da união. Maggie e Thomas tiveram 4 filhos, cada um encontrando lugar na tapeçaria comunitária. A mais velha seguiu os passos médicos da mãe. O segundo tornou-se ferreiro como o pai. Os gêmeos mais novos mostraram aptidão para a agricultura inovadora, introduzindo técnicas que aumentaram produtividade sem esgotar a terra. A verdadeira prova do que construíram veio quando a corporação ferroviária tentou forçar passagem pelo vale. Homens de terno chegaram com mapas e ameaças legais veladas. Encontraram comunidade unida, educada o suficiente para entender contratos, próspera o suficiente para contratar advogados próprios, coesa o suficiente para resistir a tentativas de divisão. A batalha legal durou 2 anos. Durante esse tempo, a comunidade mostrou resiliência aprendida em décadas de desafios. Fundos foram reunidos, estratégias debatidas democraticamente. Ninguém deixado para trás. Quando a vitória finalmente veio, preservando o vale enquanto permitia ferrovia em rota alternativa, foi celebrada não com ostentação, mas com gratidão, quieta. Foi durante essas celebrações que Sully subiu numa caixa improvisada, pedindo atenção. Com Ellie ao seu lado, filhos próximos, comunidade reunida, ele falou do coração. Relembrou o homem quebrado que chegara ao vale décadas antes, buscando apenas isolamento para sua dor. Falou das 2 mulheres que comprara para salvar, mas que acabaram salvando ele. Mencionou cada família ali presente, cada contribuição, cada ato de coragem e bondade que transformou terra árida em lar próspero. Ao terminar, ergueu copo de cidra caseira em brinde, ao vale que nos acolheu, às pessoas que nos tornamos, ao futuro que construímos juntos. O brinde foi ecoado por dezenas de vozes,
cada uma carregando própria história de redenção e esperança. Sob estrelas que testemunharam toda a jornada, a comunidade celebrou não apenas vitória legal, mas triunfo do espírito humano. A história poderia terminar ali, em momento de triunfo comunitário, mas a vida, como o rio que agora fluía constante pelo vale, continua seu curso. Novos desafios viriam, mudanças inevitáveis com um novo século se aproximando, mas as fundações estavam sólidas, construídas não em pedra, mas em conexões humanas, em escolhas diárias de bondade sobre crueldade, comunidade sobre isolamento. Numa manhã de primavera, décadas após aquele fatídico dia no mercado, Sully e Ellie sentavam-se na mesma varanda, agora ampliada para acomodar netos que corriam pelo quintal. As mãos, marcadas pelo tempo, mas ainda entrelaçadas, contavam história de amor construído, dia a dia, escolha por escolha. O sol nascia sobre o vale, pintando o céu com promessas de mais um dia. Ellie virou-se para o marido, os olhos ainda carregando o fogo que ele notara pela primeira vez tantos anos antes. Valeu a pena, ela disse simplesmente. Cada momento difícil, cada lágrima, cada luta. Olhe o que construímos. Sully apertou sua mão, emoção embargando palavras. Sim, valeu. Cada segundo. Maggie aproximou-se, agora matriarca respeitada, curandeira, cujas mãos salvaram incontáveis vidas. Ao seu lado, Thomas, cabelos brancos, mas sorriso ainda jovem. Juntos os quatro observaram o vale despertar, ouvindo sons de vida próspera. Crianças rindo a caminho da escola, martelo na forja, mugido de gado saudável, sino da capela que Thomas forjara, tocando melodia matinal. Era quadro de vida não. Perfeita, mas plena. Não fácil, mas significativa. Cada pessoa no vale carregava a própria história de chegada quebrada e reconstrução paciente. A fazenda de Sully, antes símbolo de isolamento, agora pulsava como coração de comunidade que provava diariamente que esperança não era palavra vazia, mas escolha ativa, renovada a cada amanhecer. O oeste selvagem de outrora estava domado, diziam alguns. Mas ali no vale, entre montanhas que guardavam segredos antigos e planícies que floresciam com cuidado, selvageria fora não eliminada, mas transformada. A coragem necessária para sobreviver sozinho agora sustentava a comunidade. A força usada para dominar agora protegia vulneráveis. A determinação de conquistar agora construía futuro compartilhado. Will, agora homem feito com própria família, juntou-se aos pais na varanda. Sarah chegou logo depois, tela sob o braço, pronta para capturar luz matinal. 4 gerações unidas por escolhas feitas décadas antes, quando o homem solitário decidiu que 2 vidas valiam mais que toda a sua riqueza material. Quando 2 irmãs encontraram coragem para confiar novamente. Quando a comunidade escolheu união sobre divisão. O sol completou sua ascensão, banhando o vale em luz dourada. Pássaros cantavam nas árvores que não existiam quando Sully chegara, plantadas por mãos comunitárias, e agora oferecendo sombra e abrigo. O rio murmurava sua canção eterna, água da nascente secreta agora fluindo abertamente, nutrindo terra e gente. Era novo dia no vale, como milhares antes e milhares por vir. Cada um oportunidade para escolher esperança sobre desespero, amor sobre medo, comunidade sobre solidão. E em cada escolha, em cada gesto pequeno de bondade, em cada mão estendida para ajudar, o verdadeiro oeste se revelava. Não terra de violência e lei do mais forte, mas lugar onde corações feridos encontravam cura, onde estranhos se tornavam família, onde o impossível acontecia diariamente através do extraordinário poder de pessoas comuns, escolhendo ser melhores que suas circunstâncias. A jornada começara com carta manchada, anunciando o leilão improvável. Continuava agora em risos de crianças, em mãos calejadas trabalhando juntas, em histórias compartilhadas ao redor de fogueiras,
em cada nascer do sol sobre vale que provava que redenção não era conceito abstrato, mas realidade vivida por aqueles corajosos o suficiente para buscá-la. O vento sussurrava entre as construções, não mais lamento solitário, mas canção de boas-vindas, porque todos que chegavam ao vale vinham como Sully, Ellie e Meg chegaram, quebrados de alguma forma, buscando algo que mal podiam nomear. E como eles, encontravam não apenas abrigo, mas lar, não apenas sobrevivência, mas vida abundante, não apenas tolerância, mas amor ativo que transformava deserto em jardim. Esta é a verdadeira história do Oeste. Não conquista violenta, mas construção paciente. Não heróis solitários, mas comunidades resilientes. Não final feliz, mas continuação esperançosa. Cada pessoa que escolhe proteger em vez de explorar, construir em vez de destruir, amar em vez de temer, escreve novo capítulo nessa narrativa eterna. O vale permanece, testemunha e participante, lembrando a todos que passam por suas trilhas que milagres acontecem quando corações feridos ousam esperar novamente. E você, em que momento deixará a esperança florescer em seu deserto?